Porque os demônios voltam depois da libertação. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te responder. Tenho certeza que será um divisor de águas para a tua vida. Tudo bem? Queridos amigos, aqui é o pastor André Luiz, trabalho com libertação espiritual, expulsando demônios, batalhas, já tem muito tempo. E eu quero entrar nesse assunto com vocês para pensarmos juntos. Eu me recordo de uma situação onde eu participei ali de uma ministração de libertação. Deixa eu ver se eu estou enquadrado aqui, pessoal, certo? Mais ou menos, né? E, gente, foi tão forte aquilo. Nós ficamos cerca de, sem exagero, umas 8 horas ajudando aquela pessoa. Haviam ali diversas entidades espirituais que a dominavam e expulsamos aqueles demônios e, enfim, eu ali junto com alguns intercessores e ali, meus queridos, nós fizemos uma varredura profunda na vida daquela pessoa. Nós não, o Senhor Deus. E expulsamos muitos demônios. E eu pensei, meu Deus, agora, né? Graças a Deus, quando terminou, enfim, uma pessoa liberta, valeu a pena todas essas horas exaustivas aqui. Até a face da pessoa havia sido transformada de maneira notória diante dos nossos olhos. E eu pensei que o problema tinha sido resolvido. Só que, para minha surpresa, na próxima semana, quando fomos orar por aquela pessoa, novamente os demônios voltaram e a pegaram. E os demônios davam risadas e falavam, não adianta expulsar, nós voltaremos, né? E, enfim, aquilo fez com que eu ficasse preocupado com a situação e resolvesse estudar melhor o assunto para entender, né? Então eu quero entrar contigo um pouco nesse assunto hoje. Talvez você esteja vivendo isso. Talvez você tenha recebido já uma oração de libertação, sentiu alívio, viu mudanças. Você sentia dores, essas dores desapareceram, a opressão sumiu. Parecia que você ia começar uma nova vida, mas de repente tudo voltou e até pior, né? Então vamos lá, por que isso acontece? Eu quero te ajudar aqui. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda o seguinte, eu venho dizendo isso aqui no meu canal. Meus queridos, libertação é processo, ok? Vamos lá, antes que eu continue, você já deixou aqui a curtida nesse vídeo? Você que está aí pelo celular, já apareceu a opção para ti de hypar? Faça isso. Se você assim o fizer, o algoritmo vai distribuir esse vídeo para aquelas pessoas que precisam, tá bom? Então vamos lá, né? Já fez isso? Por favor, compartilha também esse vídeo para pelo menos 10 pessoas. Você tem coragem de fazer isso? Então vamos lá, né? E libertação é processo, sabe, gente? Precisa ter paciência, precisa entender o tempo de Deus. Depende muito da nossa estrutura. A Bíblia diz no Salmo 103 que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então, você vai conseguir, você vai chegar lá. Mas eu quero te responder rapidamente aqui, lendo um texto bíblico. Mateus 12, 43, aqui Jesus disse assim, quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa donde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Gente, vamos lá, né? Aqui Jesus está explicando o que acontece com um demônio quando ele sai da vida de uma pessoa. Eu já vi por diversas vezes
situações onde a hora que eu ia expulsar o demônio, ele falava, não faça isso, tentava negociar comigo, por favor, eu não posso sair, eu não posso. E até em situações onde antes que eu expulsasse, ele saía, a pessoa voltava à consciência, mas ele estava tentando me enganar, porque eu percebia que ele não havia saído, né? Porque, gente, para os espíritos malignos, é uma grande derrota quando um homem de Deus, uma mulher de Deus ordena que eles saiam, né? Então eles vão tentar de todas as formas evitar essa saída. E ali, meus queridos, em algumas situações eles pediam, né? Não, por favor, não deixa eu sair, deixa eu continuar aqui, né? É uma grande guerra, presta atenção, sempre haverá uma grande luta. Os demônios, eles não aceitarão soltar uma pessoa, deixar de agir naquelas áreas da vida da pessoa que eles já dominam. Gente, por isso que nós somos chamados para a batalha espiritual. O próprio nome fala de a guerra, ou seja, não é algo fácil, não é algo assim, a guerra já foi vencida, Jesus na cruz venceu, mas nós precisamos tomar posse disso e lutar. E Satanás, esses espíritos, mesmo que eles sejam derrotados, eles não desistem, perceba isso. Até porque o texto fala aqui, né? Jesus fala que quando um espírito imundo sai de um homem, o texto fala assim, ele anda por lugares áridos. Aí depois o verso 44 fala assim, os demônios falam, voltarei para a casa de onde saí. Então ele sempre vai tentar voltar. Eles não aceitam sair, gente, eles não aceitam. Foram expulsos, mandados embora, eles voltarão sempre, entendeu? Agora, o porquê? Vamos lá, né? Por que sempre acontece de novo? A hora por você tem até vergonha, tem gente que até... Gente, eu na igreja, às vezes, já passei por muitos dias, tem pessoas que se estão vindo em algum corredor que seja, e se eu estiver vindo, muitas vezes a pessoa até desvia por conta do Ministério de Libertação, tem medo de acontecer alguma coisa, tem medo de passar por constrangimento, tem gente que não quer nem oração, tem gente, vai ter um culto de libertação, não vou de jeito nenhum, né? Porque acabam tendo esse receio, essa vergonha, né? Mas e aí, meus queridos, por que eles voltam? Eu quero entrar um pouquinho com você, que o problema, gente, é a casa vazia. O que é a casa vazia? Então vamos pensar juntos aqui de maneira rápida, de maneira breve. É interessante que o texto fala que houve limpeza, né? Mas não houve ocupação. Então, por exemplo, Jesus fala assim, quando o espírito imundo sai, ele anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então aqui, presta atenção, houve uma limpeza na casa. Quando há ali uma oração de libertação, de expulsão de demônios, eles vão sair de fato, meus queridos, né? Então a pessoa, até coisas ruins saíram da vida da pessoa, mas essa casa ainda ela não foi ocupada, ela não foi novamente preenchida. E aqui, gente, entra o quê? A casa precisa ser preenchida com a presença de Jesus. Existem muitas pessoas que querem só uma oração sem compromisso. Sabem que o pastor é abençoado, que o irmão é uma bênção. A pessoa fala do bem, então eu aceito. Pessoas querem apenas os benefícios. Mas falta, meus irmãos, de fato uma experiência pessoal com Jesus. Você está me entendendo? É entender que ele é uma pessoa, ele não é uma religião. Tem pessoas que acabam tendo compromisso com instituições, com igrejas, mas não com a pessoa de Jesus. Você está aqui comigo? Então, a pessoa até assim, a pessoa abandona o pecado, recebe uma oração, muda o comportamento, mas ela não conheceu Jesus. Isso é muito sério. Tem gente que até para de pecar, para de fazer coisa errada,
mas não encontrou-se com Jesus. Eu quero te fazer essa pergunta, você já se encontrou com Ele? Ele está disponível agora mesmo. Ele é mais real do que o ar que você respira. Amém? Em segundo lugar, a pessoa até busca alívio, mas não quer o senhorio de Jesus. Aqui o texto fala, que isso é exatamente o problema daquela geração. A pessoa procura oração porque está sofrendo. Quer que o problema e as opressões saiam. Mas assim, Jesus ainda não governa a sua vida. Calma, de repente você está aqui comigo. Não, Jesus governa sim, pastor. Estou fazendo de tudo. Fica comigo até o final, ok? Em terceiro lugar, algo saiu, mas nada novo entrou no lugar. Isso fala, sabe, queridos, de uma vida onde você busca o enchimento com o Espírito Santo. Entenda, Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Mas para que você possa se sujeitar, você precisa conhecer a Deus. Eu sei que não é fácil, mas você precisa buscar Ele com todo o teu coração. Amém? Então a pessoa abandona os ambientes, as práticas, os comportamentos que faziam mal, mas não constrói uma nova vida. Continua sem direção, continua sem a comunhão com Deus. Imagina uma casa, mais ou menos assim, pessoal. Se bandidos souberem que aquela casa ela está limpinha, mas ela está abandonada, tem ninguém morando lá, eles vão entrar de novo. Agora, se tiverem moradores nessa casa, eles vão tentar entrar, não vão conseguir. Isso acontece quando você passa a desenvolver o teu relacionamento com Jesus. Não é com igreja, não é com religião. Tudo isso faz parte. Mas é com Jesus, é com a presença de Deus. Amém? Em quarto lugar, houve uma experiência espiritual, mas não houve transformação de vida. Eu orei por um jovem, gente, o poder de Deus veio sobre ele. E ele ficou assim, pasmo, porque ele falou, ao resultado daquela experiência, ele teve o seu corpo todo com a sensação de que estava eletrocutado. Era o poder de Deus. Mas ele disse, meu Deus, o que aconteceu comigo? Isso é incrível. Eu disse para ele, foi Jesus. Ele achava que era eu. Não é Jesus quem fez isso. Entende? Então há pessoas que até... Aí a pessoa vai na igreja, tem uma experiência lá, chora, sente a presença de Deus, se emociona, mas ainda não se encontrou com Jesus. Está aqui comigo? Entende isso? Então isso é muito importante. Aí a casa fica vazia, meus queridos. Novamente essa casa fica vazia. Então veja bem, quando você consegue, entende a necessidade. Gente, comigo foi assim, quando eu me converti, eu fui na igreja, lá teve um apelo, e ali eu conheci Jesus. Aquilo transformou a minha vida, fazia com que eu, na minha casa, passasse a buscá-lo. Em todos os lugares onde eu estava, eu sabia que Ele estava comigo. Entende? Isso fez com que eu pudesse aprofundar a minha vida. E ainda assim haviam lutas, porque os demônios voltavam. E eles tentavam impedir que eu voltasse para a igreja, que eu lesse a minha Bíblia. Mas não, meus queridos. Eu tive um encontro com Jesus. E eu precisei dar passos. Aí eu passei a ler a minha Bíblia. Todos os dias, meditar na palavra de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E fui lendo a palavra de Deus. E eu passei a entender
que na medida em que eu fosse conhecendo a verdade iria me libertar. Então eu mandava que os demônios saíssem, usando a autoridade de Jesus. Então quando você está cheio da presença de Deus, você aprende a expulsar demônios. Então é mais ou menos assim, aí pensa na tua casa. Se alguém tentar entrar, você não vai deixar. Você vai acender a luz, imagina alguém mexendo, forçando a porta da tua casa, você vai abrir a janela e vai gritar, ei, quem está aí? O que você quer? Tem gente aqui. Então é a mesma coisa, o demônio tentou voltar na tua vida? Não. Demônios, em nome de Jesus, saiam da minha vida. E isso, meus queridos, com paciência, porque é um processo. Conhecer Jesus não é algo assim, eu estou falando, ao mesmo tempo é simples, mas não é, requer uma experiência, você tem que ir buscando. Você precisa ir caminhando e expulsando demônios. O problema é que as pessoas hoje recebem o benefício. E aí, gente, é aquela história. Vai pensar em Deus de novo só no próximo culto da igreja. Ficam condicionadas às tantas sextas-feiras de um culto de libertação de alguma igreja. Então a pessoa ela conheceu o quê? Na verdade, uma tradição religiosa de determinado lugar e fica dependente daquilo. Aí o demônio volta porque Jesus não entrou. É isso que eu queria deixar para você. Deus te abençoe, fica firme, ok? Caminha comigo aqui, curta esse vídeo, fique atento aos próximos vídeos. Eu tenho certeza que Deus começou uma obra e você vai conseguir de uma vez por todas se libertar, tá bom? Deus abençoe você e até o próximo vídeo.